Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro. Estamos com um alimento diário, essa série do Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 4, Cuidado para não ser desqualificado. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 14, que é o mesmo título do alimento diário, né? Cuidado para não ser desqualificado. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando o caminho de nós reinarmos com Ele, mas Ele também mostra que existem situações também que podem nos atrapalhar, podem nos comprometer. E a semana a gente está vendo bastante sobre isso, então a gente precisa exercitar o Espírito, para que o Senhor de fato nos mostre todas as situações. Senhor Jesus, pelo Espírito Ele vai nos mostrando, vai nos dando espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, com a Sua direção, para nós dentro da Sua palavra atual, Sua palavra profética. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais discernimento daquilo que Ele deseja transmitir para cada um de nós e também através de cada um de nós. Para a gente também ser cooperador com a Sua vontade, com o cumprimento da Sua vontade, alcançando mais pessoas, alcançando mais filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Mateus capítulo 24, versículo 13. Senhor Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 17. Senhor Jesus. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Ó Senhor Jesus. Judas, versículo 5. Senhor Jesus. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ó Senhor Jesus. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Essas coisas se tornaram exemplos para nós. Ó Senhor Jesus, vimos ontem que a desobediência foi o principal fator para que a maior parte do povo de Israel que saiu do Egito ficasse prostrada no deserto. Hoje falaremos sobre duas questões perniciosas que também contribuíram para a derrota daquela geração: a murmuração e a incredulidade. Ó Senhor Jesus. Em Números lemos: Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Cuidado, irmãos. A murmuração é algo terrível e aborrece a Deus. Ainda que nossas murmurações sejam silenciosas, Deus ouve todas elas. A resposta de Deus às murmurações do povo foi a seguinte: Dize-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Ó Senhor Jesus. O fato de Deus afirmar que somente 2 pessoas entrariam na terra de Canaã é simbólico. Isso significa que os vencedores são a minoria dos cristãos. Por isso, em Apocalipse 12, os vencedores representam o filho varão, gerado da mulher universal, a qual representa todos os filhos de Deus.
Nossa missão é ajudar todos os irmãos a entrar no reino, no descanso da boa terra. Devemos esforçar-nos em favor dos fracos, dos enfermos, dos desencorajados, a fim de que todos alcancem o prêmio. O ideal é que os irmãos mais fortes carreguem os irmãos enfraquecidos, e os que se encontram sem força sejam fortalecidos para carregar outros. Se nos esforçarmos para ajudar uns aos outros, quando o Senhor vier acolher os vencedores, representados pelas primícias, Ele encontrará muitos como Josué e Caleb. Ó Senhor Jesus! Ainda sobre a gravidade da murmuração, Deus disse: os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Ó Senhor Jesus! O Senhor disse mais: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O Senhor jurou não se esquecer dos murmuradores e os disciplinou severamente. Essa é uma palavra muito dura, porém necessária. Ó Senhor Jesus! Decorridos 40 anos, tempo em que a geração incrédula, desobediente e murmuradora pereceu no deserto, quando a nova geração estava próxima de entrar na terra de Canaã e Moisés estava quase sendo recolhido por Deus, houve o seguinte relato no livro de Números. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Quando estavam para entrar na terra de Canaã, fez-se um novo censo, e nele não havia ninguém dos que constavam no primeiro. E assim foi, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Queridos irmãos, nosso sentimento é que haja muitos como Josué e Caleb nos dias de hoje, irmãos que creiam, obedeçam e sejam unânimes na direção do Senhor. Ó Senhor Jesus! Em Salmos está escrito: então lhe jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto. De fato, aquela geração má foi arrasada no deserto, conforme lemos em Hebreus. Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Amados irmãos, semelhantemente, nossa vida cristã é como caminhar no deserto, e a conquista do reino é como entrar em Canaã. Precisamos aprender das advertências relatadas na história do povo de Israel. Tenhamos cuidado para não sermos desqualificados. Não deixemos que as murmurações, a incredulidade e a desobediência esfriem nosso amor pelo Senhor, mas perseveremos firmes até o fim. Ó Senhor Jesus! Por fim, com respeito à incredulidade do povo de Israel e às medidas tomadas por Deus para lidar com ela, Judas escreveu: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Devemos crer na palavra e nunca duvidar do que Deus fala. Se Ele diz que quer usar-nos, devemos crer nisso, ainda que as circunstâncias não pareçam favoráveis a nossos olhos. Devemos confiar na palavra do Senhor e tão somente crer. Se nos sentirmos fracos e impotentes para cooperar com o Senhor, precisamos comer dele, a fim de ser fortalecidos e usados por Ele. O Senhor é nosso suprimento diário. Nele temos tudo aquilo de que precisamos para seguirmos firmes em nossa jornada pelo deserto. Ele é nosso maná e a rocha que flui água para nos suprir.
Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, né, que Ele precisa de nós. E nós precisamos dele. A gente precisa confiar nele. Né? Não é à toa que a palavra fala, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Bendito o homem que confia no Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, quando a gente vê essa palavra por um lado, né? A gente vê, né? Poxa, maldito o homem que confia no homem. Não é para a gente simplesmente também falar assim, não posso confiar no outro homem. Não confie em você mesmo, no seu sentimento humano. Né? Busca um sentimento, né? Busca uma palavra que vem de Deus. Ó Senhor Jesus. Se assim a gente fizer tudo em orientação, né, do Senhor, a gente vai ser guardado. Ó Senhor Jesus. A gente fica olhando nas situações com nossos olhos humanos, né, às vezes é desesperador. Mas se a gente for, né, buscar diante do Senhor, Ele vai mostrar para nós o caminho. Tem muitas situações que a gente passa, né, Senhor Jesus, mas essas situações não são por nossa causa mesmo. A gente passa por causa de outras situações para poder alertar os irmãos, para poder ter experiência. Ó Senhor Jesus. A gente viu aqui, né, um povo murmurador, incrédulo, desobediente, Senhor Jesus. Né? O Senhor mostrou aqui, olha, Ele tratou, né, com aquele povo, né, que infamou a terra, que levou o povo a murmurar, mas também tratou com o povo murmurador, o povo que não confiou. Ó Senhor Jesus, o povo que não usou de discernimento, né, para ver quem era a liderança, quem era aquele que de fato Deus estava confiando. Né, e aí resolveram, né, seguir outros. Ó Senhor Jesus, né, nós tínhamos aqui, né, a liderança aqui bem clara, né, Moisés e Arão, né, trazendo a palavra de Deus. O Senhor levantou ali, né, os espias ali falaram mal, apenas 2 ali, né, falaram bem da terra, mas vocês deviam olhar, peraí, tem um monte de irmão aqui falando coisa ruim, mas e Moisés e Arão, o que eles vão falar conosco? Eles não creram, não buscaram, não tiveram discernimento, simplesmente começaram a chorar, né, achando que não, esses homens aqui que estão com a verdade aqui, nós temos que seguir eles. Ó Senhor Jesus, a gente vê ali, né, algo terrível. Olha, 40 dias os espias passaram na terra, para cada dia, 1 ano vocês vão sofrer. 40 anos vocês vão ficar no deserto para o seu cadáver cair. Ó Senhor Jesus, então isso é algo terrível, né? A gente vai percebendo ali, né, o povo ia andando seguindo a nuvem, né, a nuvem ia guiando. Eu creio que durante esses 40 anos, várias vezes foram passando ali na porta de Canaã. Canaã está ali, vamos entrar ali, vamos ali. Né, Senhor Jesus, mas você falou, não, 40 anos vocês vão ficar sofrendo aqui. E tinham muitos ali do povo ali, né, que foram nascendo, né, durante esse tempo aí, que não tinham nada a ver com isso, mas eles precisavam perceber, olha, a boa terra está ali. Mas você tem que aguentar aqui, porque a gente vai passar mais um tempo aqui por causa daqueles e daqueles e daqueles. Então isso foi escrito para a nossa advertência. Né? Senhor Jesus, esse versículo que a gente leu e orou, meu irmão, ele tocou algo aqui, ele falou que, poxa, eu ganhei muito com esse versículo. Né? Essas coisas se tornaram exemplos para nós. Né? Essas coisas eles sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós somos esses, né, que estão no fim dos séculos. Então tudo isso foi escrito para nós. Depois que acabar essa experiência aqui, isso aqui não vai servir mais de exemplo para ninguém. Então isso é para nós hoje, que estamos vivendo a era da igreja. Por isso no final aqui ele toca, né, que estar no deserto é como hoje viver a vida da igreja. Senhor Jesus, né, e entrar em Canaã, entrar no reino. Nós hoje estamos passando por várias situações, a gente passa por sofrimentos. Ó Senhor Jesus, e realmente, né, é muito ruim. Quando você está claro a respeito da palavra, você leva a palavra e ao invés dos irmãos reagirem positivamente, são levados por outros a reclamar, murmurar, não crer, a desobedecer. Senhor Jesus, isso é algo terrível. Né? E o irmão ele mostra para nós, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a murmuração, a incredulidade e a desobediência de outros, às vezes nos levam a desanimar. Né? Quantas vezes já fui desanimado, né? Estava ali, cheio de encargo e tal, e aí ver alguns, né, conduzindo, né, outros ao erro, né, conduzindo outros a murmurar, né, Senhor Jesus, a sair da presença do Senhor, e aí você vai desanimando, você fala, Senhor, ninguém quer cumprir a sua vontade, ó Senhor Jesus, né, mas aí por outro lado você vai buscando diante do Senhor, né, força, suprimento, aí você vê, Senhor, eu preciso de fato me levar palavra, levar suprimento para os irmãos, para eles poderem reagir. Né? E é isso que o irmão nos mostra aqui no início. Né? A gente precisa ajudar os irmãos a entrarem no reino.
Ó Senhor Jesus, tem que se esforçar em favor daqueles que estão fracos, né, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão desencorajados, para que eles alcancem o prêmio. Então ele mostra, né, que aqueles irmãos que estão fortalecidos devem carregar outros que estão enfraquecidos, né, carregar, alimentar, suprir. Né? E se a gente está nessa condição, né, de ser ali, né, de estar ali, né, de maneira fraca ou enfermo e tal, a gente precisa nos fortalecer. Né, para chegar um momento, você está carregando aquele irmão ali e fala assim, não irmão, agora eu já estou bem. Pelo exemplo que você me deu, poxa, muito obrigado pelo que você tem me conduzido, tem me ajudado, eu aprendi com você, agora eu vou ajudar outro, agora você não precisa mais se preocupar comigo, eu estou forte, agora vai lá e cuida daquele ali. Ó Senhor Jesus, então você fortalece outro irmão, né? Agora são 2 irmãos carregando mais 2. Ó Senhor Jesus, se a gente seguir esse mesmo modelo, daqui a pouco esses irmãos que nós estamos carregando vão ser fortalecidos também. Né? Então, daqui a pouco vão ser 4 irmãos carregando outros 4. Né? Depois, né, 8 carregando outros 8. E assim vai. Né? A gente tem que ir multiplicando, né, a vida de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que ele mostra para nós que a gente não deve desanimar. Né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor ele quer ver no nosso coração. Né? Moisés estava ali, o povo vinha, reclamava. Moisés podia chegar e falar assim, ó Deus, ó, não dá não, estou fora. Mas ele não, o que ele fazia? Ele orava, ele intercedia pelo povo. Mas até mesmo Moisés e Arão, né, por causa da murmuração do povo, vieram a ser desqualificados. Ó Senhor Jesus, murmuração é algo muito sério. Né? Às vezes a murmuração nos tira do sério. Ó Senhor Jesus, a gente fica ali ouvindo tanta besteira, tanta coisa, que tem hora a gente fala, ó, não, chega, não quero mais não. Ó Senhor Jesus, mas é como ele nos encoraja aqui no finalzinho do alimento diário. Ó Senhor Jesus, não deixemos, né, as murmurações, a incredulidade e a desobediência esfriarem, né? Não deixemos que elas esfriem o nosso amor pelo Senhor, mas que a gente possa perseverar firme até o fim. A questão é eu ver, né, o que isso está causando em mim. Ó Senhor Jesus, como eu falei, já passei por várias situações dessas, e aí realmente, né, a gente precisa ir diante do Senhor. O que não pode acontecer é a gente também começar a murmurar, né? A gente começar a seguir o mesmo caminho, né? Começar a reclamar de tudo, começar a achar tudo ruim. Não, a gente precisa perceber, não, o Senhor tem falado conosco, né? Ele tem nos encorajado, Ele tem nos dado a sua palavra. Ó Senhor Jesus, a gente precisa avançar, né? O povo teve ali, né, Senhor Jesus, murmurou, mas a gente precisa fazer o quê? Siga o exemplo de Josué e Caleb, né? Eles falaram, olha, 40 anos, né, estamos aqui, depois de 40 anos, firmes e fortes, com a mesma convicção, né, a mesma força, o mesmo vigor, né, seja para entrar na terra, seja para voltar e dar mais uma volta, estamos aqui para obedecer o Senhor. Então eles tinham 45 anos, né, depois de 40 anos estavam com 85, mas falaram, Senhor, nós estamos aqui, né, pelo Senhor, se tiver que dar mais uma volta, vamos dar, porque nós sabemos, nós conhecemos o alvo, nós já entramos na boa terra, já vimos que lá é maravilhoso, o Senhor está nos levando para lá, o Senhor nos prometeu, né? A gente precisa continuar. E a Bíblia fala que eles perseveravam em seguir o Senhor. É isso que a gente tem que perceber. Ó Senhor Jesus, como eu sempre tenho encorajado aqui, nos apóstolos têm trago para nós palavras maravilhosas, mas a gente não está seguindo os apóstolos, não é simplesmente porque estamos seguindo os apóstolos, mas não porque eles têm dado para nós uma visão, têm dado para nós, né, tem mostrado para nós o próprio Cristo, né, tem mostrado a boa terra, como ela é boa. Ó Senhor Jesus, então a gente está seguindo junto com eles, né? E a nossa reação é que vai levá-los a ficar animados, né? Por um lado eles vão vendo que muitos ali não estão seguindo, ainda tem os murmuradores, tem isso, tem aquilo, mas quando eles olham para nós, né, e veem que a gente está seguindo, eles também têm força para seguir. Nós temos que orar, né, pelos irmãos que estão à nossa frente, mas a gente também precisa reagir. Ó Senhor Jesus, para que cada dia mais, né, a volta de Cristo esteja mais próxima. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós que precisa ter cuidado. A murmuração é algo terrível e aborrece a Deus, mas existem casos de murmurações que são silenciosas. Talvez a gente não declare, mas no nosso íntimo a gente está aborrecido com alguma coisa e Deus está ouvindo isso tudo. Ó Senhor Jesus, Deus tratou, né, com aqueles que vieram infamaram a terra, né, caíram de praga, morreu, acabou. Mas tinham aqueles que foram levados a murmurar por eles e Deus se desagradou desses também, né? Não creram na palavra, reclamavam, estavam insatisfeitos. Então, né, eu anotei 2 palavras aqui, né, dentro de tudo que o Senhor falou aqui, né? A gente viu um monte de coisa que Deus falando, né, tudo aquilo que Ele ia fazer,
né, mostrando ali, né, que Deus se desagradou e Deus se indignou. Ó Senhor Jesus, a gente vê tanta coisa positiva, né? A gente vê a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a longanimidade de Deus, mas esse povo aqui teve que experimentar de Deus desagrado e indignação. Ó Senhor Jesus, isso não é bom a gente experimentar isso do Senhor. É bom sempre a gente tocar na questão do amor, né, na questão da paz que Deus quer nos dar, mas isso é para quem? É para quem crê. Para aqueles que não creram, né? Por isso que ele mostra, né? Contra quem o Senhor se indignou por 40 anos? Foi contra todo o povo? Não. Foram aqueles que não creram, foram aqueles que tombaram no deserto. O resto do povo, apesar de estar andando junto com eles, enquanto eles estavam vivos ali ainda, né? Senhor Jesus, mas eles estavam experimentando outros aspectos de Deus. A questão nossa é essa. Hoje nós temos muito povo de Deus, né, espalhado para tudo quanto é lado, temos palavra na internet falando conta, falando um monte de coisa, né, e às vezes eu vejo, né, tem irmãos que se esforçam ali, vários canais ali, trazendo questões importantíssimas da palavra, e alguns vão ali e falam assim, poxa, irmão, muito obrigado, eu trouxe ali uma palavra encorajadora e tal, aí daqui a pouco vem os textos embaixo, né, não é isso é mentira, isso e aquilo. São pessoas que continuam ainda murmurando, reclamando. Não dá para fazer a palavra assim, isso não é palavra séria, porque isso não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Olha, as pessoas alguns estão ali buscando esclarecimento, encontraram esclarecimento e viram, essa é a palavra de Deus. Outros simplesmente chegaram e falaram, não, se isso é a palavra de Deus, não dá para fazer isso não. Ó Senhor Jesus, eles querem facilidade, querem ouvir, né, só coisinhas que vão contribuir com a coceirinha no ouvido. Quero ouvir só aquilo que vai me agradar. Isso aqui para mim não serve. Então estão sempre reclamando, sempre murmurando. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor mostrou, olha, aqueles que levam os irmãos a murmurar, Deus ele cobre eles de praga. Mas aqueles que também ouvem essas coisas e se tornam murmuradores, vão ficar rodando. Ó Senhor Jesus, mas quanto a nós precisamos ser uma nova geração. Né? Uma nova geração no meio desse povo incrédulo, murmurador. Ó Senhor Jesus, desobediente, no meio desse está nascendo uma nova geração. E essa nova geração está sendo contada por Deus. Né? Foi feito um primeiro censo, depois foi feito um segundo censo. Quando foi contado novamente, viu, olha, agora a gente está livre desse. É hora de entrar na boa terra. Ó Senhor Jesus. Né? E no meio desses murmuradores todos, tinham dois ali que estavam firmes. É isso que a gente precisa se encorajar. Ele mostra que, né, o fato de Deus afirmar, né, que somente 2 pessoas iam entrar na terra de Canaã é algo simbólico, a gente precisa atentar. É um símbolo que Deus mostra para nós, significando que os vencedores são uma minoria. Né, aqueles que se mantêm fiéis, se mantêm com a visão, né, a visão clara. Né, quantas pessoas eu já vi, né, ali, né, a vida da igreja tinha uma visão clara, foi dado algo para eles ali, mas aí começaram a ouvir, né, os murmuradores e tal, depois falaram, não quero mais, abandonou. Ó Senhor Jesus, eu vejo que muitos foram prostrados no deserto porque ficaram ali dando voltas e falaram, já chega, eu vou tomar outro caminho, vou sair daqui e vou andar para outro lugar e acabavam morrendo no deserto. Ó Senhor Jesus, não quero mais seguir a nuvem, vou sair aqui e vou entrar lá em Canaã lá e vou ficar escondido, vou para outro lugar, vou voltar para o Egito. Ó Senhor Jesus, iam tombando no deserto. Né? Muita insatisfação, muita incredulidade, muita murmuração, né, e desobediência. Mas o que a gente tem que aprender com isso tudo? Não, tem aqueles ali que estavam vivendo baseado no amparo do Senhor. Enquanto para outros andar no deserto era castigo, para outros era experiência, de experimentar o Senhor, de estar junto, de se manter fiel, de se manter na visão, focados, né, Senhor Jesus. Porque enquanto estavam andando, Deus estava suprindo. Então, né, então a gente tem que perceber, olha, eu estou andando aqui por causa do outro, ó Senhor Jesus, mas eu tenho que estar aqui também produzindo a nova geração. Ó Senhor Jesus, enquanto o Senhor não vem, o que a gente está fazendo? Produzindo a nova geração, carregando conosco, né? Fortalecendo, né? Senhor Jesus. A gente tem situações aqui, né? Tem os fracos, tem os enfermos e tem os desencorajados. Né? Cada um precisa ser cuidado de um jeito. Né? Para quê? Para que se tornem fortes e possam também cuidar de outros que estão fracos, enfermos e desencorajados. Ó Senhor Jesus. Né, Senhor Jesus, por isso o Senhor mostra para nós que o Senhor tem um sentimento, ó Senhor Jesus, de que seja gerados entre nós, né, muitos Josués e Calebes, né, Senhor Jesus, que creiam, que obedeçam, que sejam unânimes, né, na direção do Senhor, que paguem um preço. Ó Senhor Jesus, o que foi arrasado no deserto
foram os que não creram. Os outros foram alimentados, experimentaram coisas riquíssimas, guardados pelo Senhor esse tempo todo. A sandália não gastou, a veste não rasgou, tinha maná que descia do céu, tinha as murmurações das outras coisas, mas tinha o guardar de Deus, tinha a visão. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós. Não vamos deixar que essas situações nos esfriem, mas cada dia vamos perceber o cuidado de Deus conosco. A gente tem que crer na palavra, nunca duvidar daquilo que Deus tem falado, sempre buscar o falar dele. Se Ele diz que Ele vai nos usar, a gente tem que crer que o Senhor vai me usar na minha fraqueza, na minha situação. Embora tenha circunstâncias favoráveis, a gente precisa confiar no Senhor e crer nesse Senhor Jesus. E aí a gente vai se fortalecendo, vai sendo suprido, e o Senhor vai nos guardando durante todos os momentos. Vamos confiar no Senhor. Ele nos chamou, Ele nos trouxe, Ele nos salvou, nos incluiu na sua igreja, e Ele vai nos conduzir em todas as coisas. Então somente a gente seja obediente, a gente creia, Senhor Jesus, e a gente passe a desfrutar daquilo que Ele tem dispensado para nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.